Eu acho que hoje o nosso grande assunto é uma andorinha sozinha não faz verão no mundo das vendas, né? Temos aqui um problema muito sério que aqui está toda a equipe de venda. Cristina, Toledo e Falcão. Uau! Todo mundo junto aqui. Quantos anos você atua nessa parte comercial? Quanto tempo esse Praticamente movimento? desde sempre. Praticamente a minha carreira toda. Deixa eu colocar um rótulo vendas. Deixa eu citar. Esse é o lançamento. Abril, maio de 2019, 200 associados. 200 Para um mega associados. evento com 200 associados. Ótimo. Legal. O que é importante fazer? Eu acho que no próximo encontro eu vou pedir que a gente traga os passos para a gente chegar nesse Aos futuro 200, é uma brilhante. boa. Sim. Porque assim, Tem uma estratégia, né? Definida. existe uma estratégia mapeada nos Estados Unidos de excelência que a gente usa muito aqui, que a gente chama de futuro brilhante. A gente trabalha muito com os profissionais ou com os CEOs, com as empresas, pensando num futuro de 20 anos. Normalmente, quando eu sento com alguém, eu digo assim, vamos falar dos seus próximos 20 anos, todo mundo, imagina, eu não sei nem o que eu vou comer hoje. Aí eu digo, bom, tudo bem, o mundo pode mudar, de repente o ano que vem, ou a semana que vem, nós não estaremos aqui. Alguma coisa aconteceu e a gente foi para um outro plano. Mas o fato é, se a gente brincar com essa nossa capacidade do nosso cérebro neural, da gente jogar esse futuro, a gente cria marcos. E existem vários estudos mostrando, eu lembro uma época que a gente trabalhou com um cliente que ele estava iniciando uma operação e um dos marcos era ele ir para o Japão e fazer uma parceria no Japão, na Rússia e no Japão. E estava muito longe, mas ele falou, poxa, mas a gente vai pensar lá na frente? Eu falei, vamos pensar, 20 anos onde você quer estar. E aí depois de 2 anos ele me liga e fala assim, me chama de Dolores, Dolores, você não vai acreditar, tô indo pro Japão. Aquilo que a gente colocou 20 lá, anos. ele falou que era mais ou menos 12 anos à frente. Aconteceu há 2 anos, né? 2 anos após a gente desenhar esse futuro. E eu brincava com ele, lógico, porque você fica muito mais perspicaz para as oportunidades. Você coloca foco naquilo que é importante. E aquilo que não é relevante, você deixa passar. Então, eu acho que o nosso próximo passo é a gente ter o nosso futuro brilhante com os marcos. O que são os marcos? Para a gente chegar em maio de 2019 com os 200 associados, quais são os marcos importantes ao longo desse caminho? Então, por exemplo, nós estamos em agosto. Final de agosto, temos um potencial, mais uma andorinha disponível a se desenvolver dentro da estrutura, alinhada à meta que nós temos para maio, ou seja, comprometida com a nossa meta, né? Mapeada, com as competências e com plano de desenvolvimento. Segundo marco, pode ser final de setembro. O que a gente vai ter de resultado? Conseguimos fazer aquele evento com os 90 associados e cada um trouxe mais um. E a gente apresentou, fizemos um jantar e apresentamos para esses indicados os benefícios, já que é uma pessoa de confiança daquele nosso associado que tem um relacionamento. Então fizemos um jantar em setembro e ali é um marco, porque todos vieram, tivemos 80% de participação. E aí construirmos os marcos. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, antes até da gente pensar no nosso futuro brilhante, a gente já sabe o que queremos em maio de 2019. E eu sei, que não adianta eu fazer de conta que isso não existe, que existe o desafio da andorinha amor, flexibilizar o processo, por quê? Porque ele já está no automático. Então, assim, vou parar, essa pessoa não vai, tá tudo na minha cabeça. Por que ela não é rápida como eu sou? Por uma razão muito simples. Você tem quantos anos de atuação? Quase 20. Então. Comecei cedo no comercial, então já muita estrada, né? Sim, muita habilidade, muito feeling, muito tato. Uma pessoa que estiver aqui, por mais que ela diga que ela já tem uma experiência, ela não tem ainda toda a tua visão e todo o teu jogo de cintura. Lógico, se for uma pessoa iniciante, que tem os benefícios, que a gente até pode falar disso, uma pessoa que quer começar, que quer fazer isso e que não traz vícios, muitas vezes é um benefício. Às vezes é legal já ter alguém que tem uma experiência. Ao longo da minha carreira, eu ensinei e formei várias pessoas.
Que bom. Então isso é uma coisa que eu gosto. Mas o grande desafio e a nossa maior dificuldade aqui, acho que é algo similar que lá atrás, quando eu apareci na estrutura do João Dória, era algo que ele devia lidar com isso. Por quê? Esse tipo de trabalho que a gente faz, você tem que, como a Luísa falou, a abordagem é no topo da pirâmide. Uma pessoa muito júnior, ela não é recebida. Se ela não tiver um ativo de relacionamento pessoal e tiver um perfil um pouquinho mais consistente, uma pessoa que tenha um traquejo, que tenha um ativo pessoal, ela já não vai... Aí tem uma dificuldade muito grande de quebrar essa primeira barreira. Sim. Então ali, quando eu cheguei, eu percebia nitidamente, ele dizia, quando eu puder, né, e dava a entender que era financeiramente, eu quero contratar alguém como você. Só que na verdade, eu acho que era muito maior a questão do que a financeira. Era encontrar alguém que de fato as pessoas fossem atender. Então, na época que eu apareci, eu era uma pessoa que eu transitava nesse meio, ele me conheceu ali, eu vinha com um ativo. Então, eu cheguei com uma coisa na mão. Então, eu tinha onde bater. Com o tempo, eu peguei o meu ativo, multipliquei com o dele, me empenhei e fiz 10 virar 100, virar 1000, se multiplicar. Então, o que acontece comigo hoje aqui? Pessoas muito júnior, como eu falei, nem adianta fazer a experiência porque não vai funcionar. Uhum. Uma pessoa com este ativo, esse perfil, eu esbarro muito em pessoas que se separaram, têm um nível social alto, se abdicaram das suas vidas pessoais para viver um pouco em função do marido e aí se vem numa situação de querer, eu quero então mudar minha vida. Só que elas querem, só que não. Que elas querem, assim, qual é o peso que eu vou dar na minha agenda e na minha vida do meu trabalho? Não, eu vou levar meu filho na escola, eu vou levar no médico, eu vou no cabeleireiro, eu vou na terapia, não sei o que, o tempo que sobrar, eu vou fazer isso. Então, eu entrevistei algumas pessoas que eu gostei muito e que eu estava muito disposta a compor, só que a maioria, sim. Tipo, o tempo que eu posso dar para você é, 3 vezes por semana. O outro, não, mas olha, eu tô com muito problema em casa, agora minha filha resolveu entrar numa crise, então acho que eu não vou estar preparada para assumir. Então as pessoas, elas têm na frente do desejo de se reinventar uma série de problemas pessoais que elas dão mais valor do que o desejo de se posicionar e se recolocar, de ter um ativo, uma realização. Então, a minha dificuldade é essa. Para te falar que nos últimos 2 meses, eu falei com 4 pessoas e as 4, antes mesmo de começar, o que eu falei, de certa forma é bom para mim, né? Porque a pessoa vem com uma avalanche de problemas, sem nem começar, eu falei, então, de repente, me poupou. Sim, de perder um tempo. Muito. Mas a minha dificuldade tá aí. Realmente é complicado. Me fale uma coisa, diante disso, é como se você tivesse uma grande limitação de achar a pessoa adequada que componha essa, vamos dizer, essa credibilidade nesse nível mais sênior, ou que traga uma carteira de relacionamento, que ela possa reverter isso pelo relacionamento que ela tem. Então, tem um quesito que é essencial. Sem esse quesito, essa pessoa não vai agregar valor para vocês. Esse é um ponto decisivo para ela estar aqui. O relacionamento é. Que eu até falo grosseiramente não comparando... Você tem um relacionamento como o seu. Como a qualidade que você conquistou. Nem essa expectativa, nem essa. Agora, me diga uma coisa. Se você for liberada, por exemplo, se você ficasse todos os dias voltada a fazer o contato com essas pessoas estratégicas, quanto você conseguiria ter mais produção ou capacidade produtiva? Tem outras coisas que outras pessoas poderiam te suportar para você continuar fazendo isso? Ou se você tivesse mais tempo dedicado a isso, talvez essa meta de maio ainda não seria alcançada. Seria realmente importante
ter uma outra pessoa com algumas habilidades, com um potencial de relacionamento, né, que você acabou de citar, para que realmente essa meta seja alcançada em maio. Por exemplo, se tivesse uma estrutura que te desse o suporte para você, de segunda a sexta, se relacionar com esse perfil, sem se ocupar de outras coisas, mas ter a garantia de que aquilo que você está ofertando na operação vai ser realizado, isso te daria a capacidade de em maio chegar na meta ou não? É importante ter outra pessoa. Ajuda, não é que não ajude. Mas, por exemplo, eu vou voltar para o meu próprio exemplo. Quando, depois de 1 ano que eu cheguei para somar, para ser a Andorinha 2 com o João, eu acho que eu dobrei o faturamento com ele, juntos. Porque então, ele também fazia essa parte. Ele fazia tudo como eu. Legal. Literalmente tudo. E quando eu cheguei, aos poucos, passado 1 ano, nós dobramos as receitas de tudo. E eu era eu e ele, não tinha equipe. Depois, passado alguns anos, a gente contratou alguém para trabalhar comigo, que depois de algum tempo também começou a trazer um ativo, e depois mais outra, e por aí foi. Mas, para mim, até por esse exemplo real que eu tive, se você traz a pessoa certa, de fato, existe um ganho e existe uma velocidade. Mas, é o que eu falei, numa empresa de pequeno porte, não dá para você investir numa pessoa e falar, vou demorar 2 anos para dar resultado. Lógico. Aliás, nem numa empresa grande ninguém Sim. mais tolera Sim. isso. Até grosseiramente comparando, até num cabeleireiro, quando vão contratar um profissional, assim, qual é o seu ativo? Quanto você imagina que você traz de faturamento para você sentar nessa cadeira? E se ele não tiver, ele não é contratado. Então, no mundo real é assim, você tem que ter algum ativo. A minha expectativa é que a pessoa, se ela tiver 15% do que eu tenho, eu vou lapidar, eu vou incentivar e ela vai crescer. Mas ela tem que ter, primeiro, algum ativo e, segundo, alguma vontade, né? Porque Sim. eu me dediquei, Sim. eu me dedico. Então, não dá para a pessoa achar que isso aqui é um tapa-buraco, né, da vida Sim. dela. Ela vai, na hora vaga, agora que tiver um tempinho, aí eu vou lá falar com o Luiz, ver se ele tem interesse. Porque isso não funciona. E isso, Cris, que você acabou de dizer, assim, ela tem que ter um ativo, ela tem que ter um relacionamento e 15% de uma carteira de clientes. Isso é essencial. Não necessariamente Não. os 15%, mas ela tem que ter essa capacidade de falar com o pessoas. dono de uma empresa, de um negócio. Não adianta ter um tipo, digamos, de discurso que seja para um profissional de marketing, para a pessoa da agência. Não, Sim. aqui é um pouco diferente. Sim, ela tem que Quando acessar o dono, o empreendedor. Tem que se sentir ou... confortável. Sim. Sabe aquela De coisa... igual para igual. Lógico. Esse é o ponto principal. O que eu vejo muitas vezes é que a pessoa, quando ela está acostumada dentro de um determinado círculo, que é o, por exemplo, das agências de publicidade, Sim. quando vai para um nível que é o do CEO, ela fica um tanto quanto perdida, porque Sim. primeiro a argumentação é diferente e tem que se sentir confortável. Não pode ter aquela coisa de se sentir menor. Não, tem que se sentir à vontade. Esse é o ponto principal. Me falem uma coisa, que eu estou pensando aqui enquanto vocês falam sobre isso. Qual é o perfil desse cliente para maio de 2019? Porque, ao mesmo tempo que eu sei que existe um perfil do dono, tem outras empresas Tem 3 surgindo. perfis. Tem Isso. 3. E tem outras empresas que fala com uma outra pessoa que pode ser um influenciador diferente do que era há 10 anos atrás. E aí depende do quanto há sede e desejo de trazer outros perfis e o que também o cliente de vocês, o quanto ele abriria a porta para alguém diferente da Cris ou tem que ser alguém como a Cris, porque eu acho que isso também pode ter algumas variações. Por isso que eu falei, não necessariamente precisa ser, ou a fórmula é a mesma, mas do jeito que eu vejo, tem 3 tipos de cliente numa matriz para cá e tem 3 tipos para cá. Legal. Daqui para cá, a gente está falando de um empreendedor, dono de uma empresa nacional, ou um CEO de uma empresa multinacional, ou então uma pessoa que está no momento de startup.
Sim. São três Três perfis completamente diferentes. E aqui a gente tem 3 perfis comportamentais que podem estar em qualquer um desses outros ramos. Então, um é aquele cara que ele quer fazer um networking pelo networking, é alguém que gosta do relacionamento e gostaria de amplificar isso. O outro é aquele cara que ele quer algum tipo de conteúdo diferente, ele precisa ir aos eventos para se reciclar, para se informar, ou para ver que tem algum outro tipo de informação que ele não acessa nos veículos atuais. E, por fim, tem aquele sujeito que ele quer um pouco mais de lapidação. Ele já tem o networking, ele já tem o conteúdo, mas ele quer estar num círculo que é um pouco mais fechado. Sim. Ele não quer um círculo que é muito aberto, que permite muita gente que não seja do C-level. Ele quer estar entre os pares porque ele quer benchmarkings. Sim. Ele quer comparar o que ele está fazendo com o que o par está fazendo. A outra empresa pode não ter nada a ver com aquilo que ele faz, mas ele quer saber, porque de repente dali ele tira alguma informação interessante. Então, a gente tem em tese 9 perfis, porque você tem 3 de um lado, 3 do outro, cada um pode gerar uma combinação diferente. Mas o que é importante é que todos esses caras, eles têm uma veia empreendedora dentro de si. Um cara que chega CEO de uma empresa, ele não chegou só fazendo politicagem. Ele chegou porque ele teve resultado. Sim. Então, ele é um empreendedor interno, mas ele é um empreendedor. Um cara que está montando uma startup que tem crescimento também. E, por fim, o sujeito que montou a empresa dele que está lá, obviamente, também. Portanto, há algumas características semelhantes, há outras diferentes, mas a pessoa precisa, primeiro, se sentir à vontade com esse tipo de público. Precisa gostar de negócios. Sim, se essencialmente. não gostar de negócios, não dá, porque você vê o brilho no olho quando a pessoa Sim. conta alguma coisa. Se você não se entusiasmar com isso, não dá. Porque a outra pessoa sente que você... se estivesse falando de alguma outra coisa, ficaria menos entediado. Você tem que ser um estrategista. Você Total. tem que entender de mercados, você tem que ser um bom ouvinte, porque você ouvindo, você vai poder sugerir que é algo que é um ativo grande nosso. Tirando a filiação, nada nosso é de prateleira. A filiação é o único produto que ele tem um desenho e contrapartidas muito específicas e claras ali. No mais, o desafio e o que nos fez, inclusive, crescer é justamente ouvir e propor algo que essa pessoa não tem ideia o que é. Lógico. Ela tem uma questão, ou um problema, ou um desafio, e ela quer atingir, mas ela não tem a menor ideia do que fazer. E aí é o nosso papel, de ouvir e encontrar uma solução inteligente e que funcione. Porque se ela não funcionar, a gente faz uma vez só e perde o cliente. Esse não é o nosso objetivo. Aliás, isso é algo que a gente pode se orgulhar aqui, porque a gente não tem cliente que fez uma vez e não foi bem e não gostou e sumiu. Não. Aqui a gente costuma, o cliente vem por uma porta, muitas vezes pode ser a da filiação ou de uma assessoria de imprensa, ele começa a dar valor ao trabalho, começa a ter resultado e aí ele começa a querer ter o desejo e, de fato, ter outras áreas nossas que possam ajudá-lo a chegar nos objetivos dele. Então, quando eu entrevisto alguém, a primeira coisa que eu pergunto é, faz uma lista com 10 empresas, 10 pessoas que você se relacione. Que aí eu já consigo ter uma ideia, se ela tem 10 é bem pouco, vamos combinar que você chegar com 10, só que 10 já me diz muita coisa e seria o suficiente para a pessoa poder ter uma oportunidade. Só que muito mais que esses 10, é isso que eu te falei, a disponibilidade. Eu quero mesmo, que as pessoas querem, só que não. Sim, e eu acho que tem um ponto aqui que foi colocado, que talvez essa entrevista ou essa seleção pudesse começar de um jeito um pouquinho diferente.
Vocês estão falando os dois, que é uma pessoa que tem um apreço pelo negócio. É importante ela ter brilho no olho, ela ter desejo de ver, seja um empreendedor, um intraempreendedor, seja uma pessoa que está empreendendo numa startup ou num segmento, fazendo alguma coisa menor, diferenciado, mas disruptivo, que ela tenha o desejo de ver os negócios crescendo. Porque esse brilho no olho, penso eu que essa gana é muito mais valiosa e fará ela correr atrás de ter os relacionamentos. Lógico, se ela é uma pessoa já bem relacionada, isso vai ter um ganho interessante desde que ela use esse relacionamento. Porque às vezes você também tem pessoas muito bem relacionadas, mas que elas não querem usar o relacionamento. Ela quer um desafio outro, que pode ser interessante. Sim. Porque ela pode dizer assim, olha, eu conheço, por exemplo, uma pessoa, eu estou aqui pensando se de repente não vale também investir um pouco em pessoas mais jovens, que transitam, que tem uma condição dentro das startups, que eu acho que você tem isso, você tem herdeiros, você tem muitas pessoas que têm um grande relacionamento e que quer fazer esse contato de uma maneira diferente. Ele quer ir por uma pegada diferente, mas ele quer fazer também isso que ele viu de repente o pai dele fazendo, ou que ele viu o pai, ou que ele viu o avô, que tem um grupo. Então ele quer fazer parte de um grupo, mas precisa ter um propósito um pouco diferente. Então, de repente, uma pessoa que tem essa gana, seria o primeiro item para observarmos, né, num processo, essa pessoa que tem uma conexão com o negócio e que pode ter um relacionamento, mas que pode sim perceber um desafio de trazer novos relacionamentos, que ela não precisa recorrer só à carteira dela, porque às vezes para determinadas gerações isso pode ser um desafio. Eu não quero mexer por hora porque eu não quero usar o meu nome, mas eu posso sim usar isso de uma maneira indireta. Eu posso construir algo, né? Exato. Posso construir esse relacionamento. E uma outra coisa que eu fico pensando aqui é que essa pessoa pode ganhar credibilidade sendo endossado também por vocês. Sim. Talvez esse endosso faça ele ter essa penetração. Mas e essa ideia de pegar a mão e no primeiro momento, né, circular com essa pessoa, apresentá-la como alguém que vai ter uma importância na estrutura para ajudá-la a quebrar essa primeira resistência. Então, esse é o objetivo. A gente precisa agora vencer o desafio dessa situação que eu vejo hoje. Eu acho que as pessoas, elas têm planos, mas elas não são tão determinadas. Então, quando eu fui trabalhar nessa ocasião, eu lembro que várias pessoas falavam, você é louca, você não vai ter vida, ele trabalha muito, você não vai ter, você vai fazer outra coisa, você não vai aguentar. E eu cheguei lá, trabalhei normalmente, eu tive o meu desafio, aquilo foi prazeroso para mim, minha filha nasceu eu trabalhando ali, a minha vida foi normal. Só que para você chegar, como a Luísa disse, alguém chegar a ser CEO de uma empresa, para você fazer a sua empresa, você empreender e dar resultado, não existe eu vou trabalhar 4 horas por dia, 5 horas por dia. Não é só a quantidade de horas, porque é óbvio que qualidade ela é fundamental. Tem pessoas que trabalham 20 horas sem qualidade nenhuma. Sim. Mas o tempo que você dedica, ele faz diferença. Lógico. E principalmente se você vai captar negócios, não existe. Pouca dedicação não vai funcionar. Então hoje eu vejo, isso é um problema que eu vejo hoje. As pessoas mais jovens, elas querem mais ser feliz, curtir a vida, dar um peso maior para a vida pessoal do que para profissional. E quem estava fora do mercado e quer se reinventar, mas o ritmo dela, ela não tem esse ritmo. Então ela tem a ilusão que algumas horas ela pode conciliar. Sim. Onde vocês estão buscando essa pessoa? Tem que ser por indicação, é muito difícil de outra forma. Então, você, toda vez que está com alguém, pergunta se tem algum amigo, conhece alguém, até filho de cliente, porque de fato é um pouco esse perfil. Tem uma, inclusive, que tem. Tem até um cliente nosso que partiu até dele sugerir que a filha pode ser uma pessoa que pode somar conosco, né? E até fiz algumas tentativas pelo LinkedIn
E até me surpreendeu, que a gente fala que existe uma crise, que não tem emprego, mas eu fiz várias tentativas de posts, a gente tem nas nossas páginas também muitos seguidores, e a gente anuncia perfil e tipo zero. O anúncio tá muito como interessante. venda ou como relacionamento? Não, eu coloco como uma pessoa para atuar na área comercial, né? Mas na área de eventos corporativos. Então, ao meu ver, dá para entender que é algo que precisa, não é uma venda pura e simplesmente, mas talvez eu esteja equivocada. Mas eu Pra tenho um mim, certo pensando receio de falar de relacionamento isso. numa empresa como essa, que daí parece que é public relations, sabe? Sim, Não é. Não é. E eu acho que talvez vocês pudessem descrever um pouquinho mais, colocar que essa pessoa, ela tem esse papel estratégico de ajudar o cliente em fomentar o negócio, que eu acho que aí traz um desafio, né? Um desafio, Cris, isso que você disse que você tinha e que as pessoas têm. Quando tem um propósito, quando eu vejo valor naquilo, mesmo a nova geração, né? Eu tenho vários clientes, várias pessoas com quem eu lido na faixa aí dos 20 até os 30, que se dedicam, até os meninos do INSPER que eu falei para vocês. Eu fui para um jantar essa semana e, coincidentemente, uma amiga, a filha dela está namorando o presidente de uma dessas investidas aí. E aí ela disse assim, ele não tem tempo, porque ele sai às 24, às 20, sei lá, 0 horas, e é um garoto de 25 anos. Mas o que tem ali? Eu até brinquei com ela, falei, sua filha agora vai ter que achar também um propósito para os dois se encontrarem e terem muitos assuntos do que eles vão fazer de melhor para o mundo. Porque, obviamente, ele é de uma geração que gostaria de que essa geração que a gente acha que quer ter tempo, e tudo bem, né, o tempo de qualidade, mas que quer ter também alguma coisa que agregue valor. Então, eu acho que trazer a pessoa por aquilo que é mais importante para vocês, para ela ter esse desejo de sentar na frente do cliente e o relacionamento ser uma consequência. Não é o principal atrator. O principal atrator é gerar valor ao cliente, é ter interesse pelo negócio, é querer fazer uma construção, é querer realmente inovar dentro, lógico, com estrutura, dentro de alguma coisa que o cliente traga, é realizar, por meio dos eventos, realizar agregar esse valor. Uma pessoa que tenha uma maturidade, não de idade, mas que seja sentido em fazer isso, que goste de um desafio, de começar alguma coisa que pode ser até do zero, mas que ela tem que ter um repertório, mas aqui ela vai começar do zero. Eu não sei, estou aqui pensando que talvez fosse interessante detalhar um pouco mais, com a cara de vocês, falar um pouco mais o que se espera em termos de competências e chamar essa pessoa para uma conversa, né? Obviamente, vamos torcer para que você receba mais do que zero de retorno. E os clientes hoje, os associados, também sabem que vocês estão em busca de mais uma pessoa? Poucos, né? Alguns até Alguns a gente teve algum tipo de indicação e tal, mas não são todos. É um grupo muito pequeno. Sim. De todos, se a gente está com 90 e alguma coisa, talvez 3 ou 4. Hoje em dia... Não, então nós estamos deixando de lado esse potencial, porque se eu sou uma associada e se eu valorizo muito o trabalho de vocês e sei que vocês estão numa curva de crescimento e que vocês estão buscando alguém que é bacana e que eu posso ter alguém, de repente alguém que trabalhou comigo, alguém da família, como aconteceu. Eu vou, inclusive, fazer uma indicação que é diferente, tem um comprometimento, tem um envolvimento, Sim. porque vocês têm um ativo muito bacana dentro de casa, que ele pode ser usado, inclusive, para aquele processo que a gente falou a semana passada de colaboração, construção, enfim. Eu acho que aqui, até para fechar, o mais importante, quem tiver a percepção de que essa experiência, ela vai construir um ativo pessoal que ninguém vai tirar dela. Então, esteja aqui ou em qualquer outro lugar, esse ativo aqui, ele é importante, ele pode ser utilizado em qualquer outro momento e até em outras circunstâncias e até para outros negócios, porque essas pessoas,
elas têm vários assuntos que Sim. se encaixam, tem vários negócios que convergem. Então, você tem ali um ativo pessoal que ninguém te tira. Então, hoje, eu acho que se eu tivesse que olhar para a minha carreira e pensar o que de melhor eu construí com a minha atitude e com as oportunidades que eu tive, é que hoje, quando eu defini que eu queria empreender, e aí quando você vai empreender, você não tem mais o seu sobrenome corporativo, né? Você Sim. tem o seu Lógico. nome. Então, hoje, eu construí uma reputação que eu não preciso mais de um sobrenome corporativo, exatamente. Eu construí uma reputação pessoal minha. Isso foi um desafio para mim. Eu lembro que as primeiras vezes, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, e foi difícil para mim, porque eu vinha de um mercado de decoração que é muito diferente do corporativo, foi quebrar um paradigma, e não foi no primeiro momento que eu achei fácil, tranquilo e adorei. Para me apresentar, eu precisava usar o nome do Aloysio. Eu era a esposa do Aloysio Falcão, né? E com o passar do tempo, eu me encontrei e não precisei mais nem de um sobrenome corporativo de é a Cristina Falcão do Grupo Dória e nem a Cristina Falcão, esposa do Aloysio Falcão. E encontrei o meu espaço. Mas isso foi algo que eu determinei, né? Coloquei um propósito, fiz uma estratégia e hoje eu colho isso. Sim. Então, qualquer pessoa pode conseguir isso. Sim, e você tem essa habilidade que eu acho que é super importante a gente usar nesse futuro brilhante, porque você fez isso no teu individual. Agora vocês estão fazendo isso para a empresa. Então, é a mesma estratégia que você usou, mesmo modelo, vamos estabelecer, e alguma coisa que estamos fazendo aqui não está funcionando ainda. Vamos ajustar os pontinhos para trazer essa pessoa, porque há de existir nesse mundo várias pessoas. Exatamente, como você, com esse anseio, com esse desejo de formatos diferentes, mas existem essas pessoas. Então, vamos construir isso, esse futuro brilhante, para a gente ter mais andorinhas. Em bem menos que 20 anos. Em bem menos. Nós vamos fechar hoje, então, de uma maneira um pouco diferente. Sim. Que é o seguinte, eu queria falar com você que está olhando, está vendo esse vídeo até agora, não foi exatamente um dos vídeos mais curtos que a gente fez. Você está querendo um futuro brilhante, você procura uma nova posição, você quer trabalhar numa coisa diferente. Nós queremos uma pessoa que tenha não só um ativo de relacionamento, mas principalmente uma pessoa que queira um papel importante em influenciar e orientar pessoas. Saber como o seu trabalho pode interferir na performance e no resultado dos clientes aqui de Money Report, Agenda de Líderes. Então, se você tem esse perfil, manda um e-mail para a gente. Ou melhor, manda um e-mail para ela. cristina@moneyreport.com.br, está aqui embaixo, é só copiar e mandar esse e-mail para a gente, que nós estamos esperando por você.